Atenção, vendedores de IPTV ilegal, aquelas pessoas que podem estar pensando em entrar nesse mercado de venda de acesso aos canais da TV por assinatura por IPTV. Prestem atenção nessa notícia, apesar de ela ser da Inglaterra, tá? As empresas que agem na Inglaterra, as empresas que estão sendo lesadas na Inglaterra, são as mesmas empresas que agem, que têm conteúdo aqui no Brasil. O interesse é o mesmo e o modo de operação é semelhante do que agora elas estão fazendo para combater a atividade do IPTV ilegal. Então prestem atenção. Por exemplo, da operação que ocorreu no Brasil, a Operação 404, que foi contra o IPTV, o que nós sabemos é que essa operação ela bateu mais pesada contra alguns vendedores de acesso por IPTV, tá? Não um vendedor parrudo como esse aqui, que está falando na matéria que eu vou ler para vocês, vou dar uma analisada para vocês, mas pegaram alguns vendedores bobinhos também, aqueles vendedores, por exemplo, que só compram uma quantidade de acessos a algum servidor IPTV, a própria pessoa não tem o servidor IPTV, ela compra e repassa esses acessos, tá? Prestem atenção, pessoal. Vou repetir de novo, as mesmas empresas que têm interesses lá na Inglaterra, sejam donos de operadoras, sejam as emissoras de TV ou esse mercado que as envolve, são as que têm interesses aqui no Brasil, e as práticas de combate ao IPTV ilegal, elas estão se tornando, tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil e mesmo na América do Norte, elas estão se tornando cada vez mais semelhantes, tá? Então prestem atenção no que eles falam aqui, porque a lógica jurídica que eles vão usar, que eles estão usando lá na Inglaterra, será a mesma que eles usarão aqui no Brasil contra o pessoal do IPTV. Então a notícia aqui é o seguinte, ó, homem da Cornualha, que é uma região lá do Reino Unido, admite venda de streaming ilegal de TV. Um homem da Cornualha será condenado no próximo mês depois de admitir a venda de 400 mil libras em assinaturas de streaming ilegais. Isso aí dá em torno de 2 milhões de reais que ele faturou. Stephen Underwood, também conhecido como Stephen Isaac, enfrentou duas acusações sobre a Lei de Direitos Autorais e Design de Patentes de 1988 e a Lei de Fraude de 2006. Agora prestem atenção na lei de fraude, tá? Não é apenas a fraude contra as operadoras de TV por assinatura ou apenas a fraude contra as emissoras que são detentoras dos conteúdos que estavam sendo pirateados. Está se desenhando aí para aquela questão de que estão pegando as listas dos nomes de usuários de IPTV e alguns desses usuários poderão ser contactados. É muito difícil você fazer uma ação contra uma quantidade vultosa de usuários de IPTV, poderia ocorrer. No entanto, qual é a maldade aí da coisa? Você pega uma lista desses usuários, entra em contato com alguns desses usuários e faz um acordo. Esse acordo é o seguinte, para que nós não façamos contra você nenhuma medida jurídica aí, tornando a sua vida, né, um pouco mais desagradável, o que ocorrerá será que nós entraremos no processo contra essa pessoa que estava vendendo o IPTV, como ela tendo fraudado até mesmo o usuário, que o usuário de IPTV então entraria como parte do processo, como uma pessoa que estava sendo fraudada pelo vendedor de IPTV. Pera, mas como assim fraudada pelo vendedor de IPTV? Sim, o vendedor de IPTV convenceu você de que aquele era um produto legal, que era autorizado pelas operadoras de TV, que era autorizado pelos detentores dos direitos autorais daquele conteúdo, e aí você então caiu inocentemente nessa conversa e comprou o IPTV, né? Comprou aquele acesso, estava usando aquele acesso IPTV desse determinado vendedor, tá? Então, vendedores de IPTV, prestem atenção nessa manobra que está sendo articulada agora, tá? Uma manobra realmente aí bem, mas bem escabrosa. E
dessa maneira, a situação toda da ilegalidade, o problema todo recai sobre realmente o vendedor do IPTV, livraria então essa quantidade imensa de usuários, mas no entanto usaria os usuários para poder dificultar aí a vida, né, das pessoas que internamente aqui, seja aqui no Brasil, seja na Inglaterra, lá onde for que essa manobra for usada, ferraria a vida desses vendedores. A gente sabe que isso ainda não conseguiria acabar totalmente com o IPTV ilegal. No entanto, né, traria aí uma questão que é bastante complicada para aquelas formiguinhas ou mesmo para a pessoa que tem um faturamento considerável, mas ainda não tem um suporte para conseguir, né, se proteger de certas ações aí judiciais que podem vir contra ela. Sim, tem grupos aí que têm esse suporte aí que não estão com medo desse tipo de ação judicial, mas tem muita gente que se acha esperta aí nesse mercado, ganhando dinheiro, ganhando até uma quantidade razoável de dinheiro com esse mercado do IPTV ilegal, mas que não tem esse suporte por trás, tá? Pessoal, esse é um mercado pesado, apesar de que muitos não querem que se fale sobre isso, mas é um mercado realmente muito pesado, onde existem pessoas pesadas aí ganhando dinheiro com isso. Então prestem atenção nessa parte aí do que o usuário pode se voltar contra a pessoa que vendeu para ele o IPTV, e essa coisa ela está sendo bem articulada. Bom, vou passar para a segunda parte aqui da notícia. O tribunal ouviu que a atividade de Underwood foi inicialmente detectada pela Agência de Proteção de Direitos Autorais, FACT, que localizou a atividade na Cornualha, onde oficiais da Unidade Regional de Crime Organizado da Polícia, FACT e normas de comércio do Conselho da Cornualha executaram um mandado de entrada na casa de Underwood. Foram apreendidos vários dispositivos, incluindo iPhone, computador torre e laptop Kieron Sharp. CEO da FAT disse: estamos constantemente trabalhando para remover do mercado os vendedores de assinatura de streaming ilegais e levá-los à justiça. A mensagem é clara: se você é tentado a vender acesso a conteúdo que não é licenciado ou de sua propriedade, corre o risco de sofrer uma condenação criminal. Incentivamos os consumidores a usar serviços legítimos que são seguros e garantimos que os criadores de conteúdo sejam devidamente remunerados. Underwood será condenado em Truro Crown Court em 19 de dezembro de 2019. Então prestem bem atenção nas palavras aqui dessa pessoa que faz parte de uma dessas instituições de combate ao IPTV ilegal, tá? De que eles estão agora se voltando contra os vendedores de acesso, pessoal, contra os vendedores de acesso nesse momento, tá? Então, vendedores de acesso aí, seja você de qualquer maneira, fiquem espertos, corram atrás de informações do que ocorreu na Operação 404 aqui no Brasil, procurem uma maneira aí, então, de estarem atentos às movimentações. Outra coisa é as pessoas que compram, tá? Não descartamos aí que, como foi dito aqui no Brasil durante a Operação 404, foram pegas várias listas de usuários. Com certeza há um modo de contato, há um telefone de muitos desses usuários. Esses usuários podem começar a ser contactados para que esses usuários denunciem os vendedores, tá? Entrem com uma ação contra os vendedores, dizendo que foram fraudados por esses vendedores, porque o vendedor garantiu que era legal aquele acesso. E em muitos casos, vejam bem, parece brincadeira, mas em muitos casos as pessoas compram esse produto já pronto, até o receptor já pronto, ou contratam uma pessoa para instalar na casa delas um receptor de IPTV ilegal já pronto, imaginando que aquilo ali se trata de um produto legal de uma operadora de TV por assinatura. Existe isso sim, existe aqui no Brasil, já vi diversas histórias de pessoas, digamos, um pouco mais inocentes, que acabam comprando esses equipamentos como se fosse acesso ilegal, tá? Então,
Pessoal, deixem bem claro aí as suas atividades, o que vocês fizerem aí, né? Eu não estou incentivando, vocês sabem, eu não incentivo, eu não uso, não vendo, não incentivo ninguém a usar. Estou falando para vocês da maneira como o mercado está correndo atualmente e que as pessoas podem acabar caindo aí de bobeira nesse tipo de situação porque estão se achando muito poderosas, estão se achando ganhando, tirando vantagem dessa situação, mas na realidade pode se virar sim contra você em algum momento. Pode não acontecer, claro, mas pode se virar contra você em algum momento. Nesse caso, né, dessa pessoa aqui do Reino Unido, ela faturou cerca de 2 milhões de reais, né? 400 mil libras, a libra está aí chegando na casa dos 5 reais, mas ela também, pela condenação que está sendo desenhada pelos dois crimes de fraude e de quebra de direitos autorais, aí uso indevido de direitos autorais, está se desenhando uma condenação para ela de 12 anos de prisão. É complicado, né, pessoal? Muito complicado. Bom, a gente volta depois com novas notícias para vocês. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.